Olá, bem-vindos a este podcast que resolvi fazer para vocês. E qual é a intenção? A intenção é, da minha parte, desmistificar um pouco o que é que são as constelações sistémicas, afinal, de que é que se trata? Serão elas uma doutrina? Serão elas uma religião? Serão elas uma terapia? Ou nada disto? Por isso, se seguires por aqui, poderás não só perceber um pouco melhor com esta partilha, aquilo que eu gostaria de partilhar contigo, que são as constelações, que não é o certo nem o errado, é apenas a partilha da minha forma de estar e ver as constelações sistémicas, mas também ficar a par de quais são as observações mais frequentes em determinadas situações e em determinadas dinâmicas que surgem na tua vida. Que conflitos, que dificuldades, que quadro pode estar por detrás que condiciona tudo aquilo que estás a viver. Então, primeiro que tudo, afinal, o que é isto de constelações? Já percebemos que, com certeza, não é uma religião, que não é uma doutrina e, espantem-se, também não é uma terapia. As constelações, elas não são terapia, elas são uma ferramenta utilizada na terapia. Na realidade, eu vejo as constelações mais como uma filosofia de vida. Com uma vantagem, elas têm aplicação terapêutica. E de onde é que surgiram, afinal, isto das constelações? As constelações, vamos ver assim, elas são leis, elas são forças que existem e que atuam nos nossos relacionamentos. Por exemplo, tal como a força da gravidade atua sobre ti e sobre mim, que estou aqui sentada agora, eu sei que essa força existe e que ela atua sobre uma massa. As leis das constelações, elas atuam sobre os relacionamentos. Mas como alguns de vocês já sabem, eu sou engenheira e, portanto, eu gosto de dar este enquadramento mais da nossa biologia, da nossa sobrevivência, por isso vamos lhes chamar leis naturais de sobrevivência. Porque, afinal, elas atuaram em nós para nós sobrevivermos até hoje. E estiveram presentes e estão sempre presentes, mesmo que nós não lhes prestemos atenção, elas atuam sobre nós e os nossos relacionamentos. Qual é a primeira lei que eu gostaria de vos trazer aqui hoje? A primeira lei chama-se pertença. Nós sentirmos que pertencemos à nossa família, que pertencemos ao nosso grupo de trabalho, que pertencemos ao nosso grupo de amigos, é uma necessidade implícita de sobrevivência. Nós sobrevivemos até hoje porque nós pertencemos a um grupo. Ou seja, se formos até lá atrás, quando chegámos com pessoinhas a este planeta, nós sobrevivemos aos predadores entre paus e pedras pela intercolaboração dos membros do grupo. Foi isso que garantiu até hoje a nossa sobrevivência. Ou seja, nós sentimos quando pertencemos a um grupo que estamos seguros, que estamos protegidos. E quando somos excluídos ou nos excluímos de um grupo, que a nossa sobrevivência está em risco. Isso atua em nós o tempo inteiro e está gravado em cada uma das nossas células. Por isso, quando eu pertenço a uma empresa e de repente deixo de pertencer e passo a outra, nesta mudança eu sinto que já não pertenço à antiga, mas também ainda não pertenço à nova. Isso traz medo, traz insegurança, traz desconforto. O mesmo acontece quando eu imigro para outro país. Eu deixo de pertencer ao meu país de origem e sinto que ainda não pertenço ao outro. Lá vem a insegurança, o medo, o desconforto a atuar o tempo inteiro, mesmo que eu mude de cidade, mesmo que eu mude de grupo de amigos, etc. Então nós precisamos pertencer e temos a pertença a um grupo sempre, que é a nossa família. Nós pertencemos sempre à nossa família de origem. Foi lá que nós recebemos a vida. É deles que nós temos toda a informação daquilo que se passou na nossa história. E por isso nós pertencemos
sempre à nossa família de origem. Nunca deixamos de pertencer. Mesmo que achamos que somos excluídos ou que nos queremos excluir, na realidade, nós pertencemos sempre ao sítio, à família onde nós nascemos. Segunda lei, hierarquia. E não é uma hierarquia funcional como aquela que se aplica dentro das empresas ou dentro das organizações. Essa é uma hierarquia que determina como é que a organização funciona. A hierarquia relacional é determinada pela ordem de chegada. Então, os primeiros a chegar a um determinado grupo têm precedência sobre os que chegam depois. O que quer dizer que quem está mais tempo num grupo conhece melhor as dinâmicas dentro do grupo, conhece a história daquele grupo, conhece como é que uns se relacionam com outros, quais são os gatilhos de uns e de outros, e por isso tem mais experiência, conhecimento e até sabedoria dentro daquele grupo. Quem chega depois está acabado de chegar. Nós dizemos que é mais pequeno em relação aos outros, porque ele pouco sabe da dinâmica daquele grupo. E isto também acontece nas empresas. Pode inclusive ser um CEO que acabou de chegar. Ele tecnicamente pode ser muito bom. No entanto, ele não sabe nada das relações que estão pré-estabelecidas dentro daquele grupo. E talvez auxiliar de limpeza, que está há 20 anos naquela instituição ou naquela casa, sabe exatamente toda a história da empresa, desde o fundador até agora. O que é que aconteceu, quais são os conflitos, que pessoas têm as suas particularidades. A nível relacional, ela vem primeiro, porque ela é mais conhecedora sobre aquele grupo. Dentro da família, a hierarquia, eu diria que é quase óbvia. Primeiro, são os avós, que são mais sábios dentro daquele grupo, que são mais experientes naquela família e, por isso, mais conhecedores. Depois os pais e depois os filhos. Simples, não é? No entanto, vocês com certeza vão concordar comigo que esta é a lei que todos nós, de alguma forma, metemos a pata na poça. Porque em qualquer momento das nossas vidas, inclusive até do nosso dia, sentimos que sabemos mais, que sabemos melhor e que faremos muito diferente dos nossos pais. Nas coisas mais simples. E não precisamos de os exprimir. É algo cá dentro, que acontece dentro de nós a qualquer momento. E é quando nós entramos nessa desordem, e quanto mais frequente for essa desordem, mais frequente é a desordem também na nossa vida. Porque nós levamos estas dinâmicas de estar fora do nosso lugar, de nos sentirmos maiores e mais capazes também para o ambiente organizacional, também para o nosso trabalho. E aí começam os conflitos que nós trazemos da nossa origem e começamos a transferir para a nossa organização, ou para os nossos relacionamentos, ou para a nossa relação com o dinheiro. Quando nós entramos em desordem com os nossos pais, e se nós próprios formos pais, também estamos a ensinar essa desordem aos nossos filhos, porque eles aprendem por aquilo pela informação que está presente no sistema. Não por aquilo que eu digo ou por aquilo que eu faço, mas pela informação que está presente naquele meio familiar. E já vos vou falar um pouquinho mais sobre isto, do que é esta informação. Terceira lei. Equilíbrio. Se dentro da família atua a hierarquia, fora da família todas as relações e o sucesso dessas relações é determinado pelo equilíbrio, por uma troca, dar e receber. Enquanto houver troca, existe vínculo. Troca equilibrada, existe um vínculo. Quando a troca deixa de ser equilibrada e passa a estar em desequilíbrio, começam a existir conflitos, por exemplo. E deixa de haver vínculo, cada um vai para o seu lado. Nem sempre tem que haver conflito, mas sempre que há um desequilíbrio, há uma separação. Há
uma ruptura no vínculo. E o equilíbrio nem sempre é de dinheiro. Também há equilíbrio. O equilíbrio é determinado por dar e receber. E eu saber dar, mas também receber. Onde é que existe a maior desordem aqui nesta lei? Nós estamos muito confortáveis a dar. Porque a dar torna-nos maiores, torna-nos mais cheios e capazes do que aquele que está a receber. Quem recebe, naturalmente, é mais necessitado e carente porque precisa. Mas se eu quero manter uma relação com aquela pessoa, eu tenho que lhe permitir a dignidade de me dar também. E aprender eu a receber. Para haver uma troca constante. Eu tenho que dar, mas também tenho que receber para permitir o outro dar. E é na alimentação desta troca que persiste o vínculo entre as pessoas. Atenção, aqui entra a relação de casal. Porque é fora da família. E na relação de casal, há uma tendência de eu ir buscar ou de eu querer receber não aquilo que o outro tem para me dar, mas aquilo que eu quero receber. E quando nós buscamos no outro aquilo que sentimos que queremos ou que precisamos, a relação começa a sofrer com isso. Porque todas as minhas necessidades, todos os meus buracos por preencher de carência, nunca pode ser suprimido pelo outro. É sempre algo que só pode ser preenchido, cheio e saciado por trás, por quem me deu a vida, pelo meu pai e pela minha mãe. O meu companheiro, ele apenas me acrescenta, ele soma, não preenche. Este é um grande desafio que eu percebo nos relacionamentos. O outro não me dá aquilo que eu preciso, pois o outro nunca te vai dar aquilo que tu precisas. Porque aquela carência que tu tens e que precisas só pode ser suprimida pelos pais. Porque é uma carência infantil. Ela só pode ser suprimida pelos pais. Um companheiro nunca vai conseguir suprimir essa carência. E é aí que entra pedir mais do que o outro está capaz de dar. Faz sentido para vocês? Agora eu falei-vos há pouco de informação. Como é que nós acedemos a uma informação? Porque não é sobre aquilo que se diz ou faz, nós somos condicionados por uma informação que nós acedemos. Como assim? Vocês sabem, com certeza, já ouviram falar que nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente. E temos a pretensão, ou temos o desejo e a aspiração de acreditar que somos muito conscientes. Só que, na realidade, nós somos aquilo que eu costumo dizer, uns pequeninos gafanhotos. O nosso grau de consciência, até hoje, na nossa evolução humana, é de 3 a 5% de consciente. O que quer dizer que nós somos condicionados por uma informação grandiosa de 95 a 97% de inconsciente. Imaginem. Isto implica que em todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que na realidade nós fazemos, do mais simples ao mais complexo, é condicionado por uma informação que nós desconhecemos de todo. E essa informação, sim, é enorme. E move-nos, condiciona-nos e leva-nos num movimento que nós nem imaginamos. Então, se eu tenho assim tanta informação, que informação é essa? Informação não só da nossa genética, do nosso DNA, da nossa epigenética, que tem a ver com os comportamentos adquiridos, mas é uma informação ainda maior, mais abrangente, de tudo aquilo que foi traumático, doloroso, difícil e que exigiu um grande impacto emocional na história da nossa família. Dos nossos pais, avós, bisavós e todos aqueles que vieram antes. Nós somos o resultado dessa história e por isso trazemos em nós toda essa informação. Mas agora espantem-se. Essa informação não está dentro de nós. Porque senão, como é que seria possível fazer constelações online? Essa informação está num campo de informação que nós chamamos campo morfogenético.
esse campo é um campo que se expande para além de nós. É um campo que está fora de nós e, como tal, todos nós conseguimos aceder. E vou-vos dar um exemplo. A quem é que já aconteceu estar, por exemplo, de costas, numa festa, num encontro, num arraial, e sentir que alguém está a olhar? E mesmo estando de costas, nós viramos-nos porque temos aquela sensação e realmente comprova-se que era um amigo nosso que estava a olhar para nós na dúvida se éramos nós ou não. Ou uma pessoa completamente desconhecida que até disfarça e faz de conta que não estava a acontecer. Se nós estávamos de costas e sentimos aquela percepção de estarmos a ser observados, então onde é que está essa informação? Se os meus sentidos estavam voltados para o outro lado, o que é que me fez virar? É esse campo morfogenético de informação que recolhe todo o tipo de informação. Aquela que nós temos consciência, mas sobretudo aquela que não temos consciência. Esse campo está constantemente a atuar e nós não precisamos de ser especiais para aceder a ele. Tá? Esse campo de informação é isso que move ou que nós trabalhamos em constelação. E esse campo, ele traz-nos uma informação, mas ela não é uma história corrida. Ela não conta a história da avó que emigrou e que depois... Não é assim. Ele permite-nos aceder a fragmentos de informação. E através da representação dos bonecos ou num campo com representantes com pessoas, há uma imagem que emerge. Há uma história que vem de cima, mas não a historinha, o padrão. Houve um abandono, houve alguém que ficou, que foi entregue a outra família, houve um assassinato, alguns no sistema. Então, há algo que emerge que é necessário olhar perante o tema que foi colocado. E isto é extremamente importante. Quando nós fazemos uma constelação, ela não é uma representação para tudo na nossa vida. Mostra a boa solução para aquele tema que é colocado. Daí a importância de quando nós, ou como consteladores, ou como clientes, vamos fazer uma constelação, tudo começa na determinação do tema. Que tema é que é difícil? Que tema é que está a ser um desafio? Que está a ser pesado na minha vida agora? Porque a constelação não é uma viagem ao passado, ela não é um safari à minha história. Ela necessita de ter uma postura de respeito com a minha história. Por isso ela traz a informação necessária ao tema que eu coloco agora. Se daqui a algum tempo eu for colocar outro tema, possivelmente outra dinâmica e outra imagem emerge para me dar uma boa solução para aquela dificuldade da altura. Faz sentido? Assim é uma constelação. Ela é algo extremamente grandioso sobre a informação do meu sistema. Ela não é só sobre mim, ela é sobre todos aqueles que fazem parte da minha história, que contribuíram para a vida chegar a mim. Por isso, eu, quando coloco uma constelação, tenho que ter um máximo de respeito, porque não se trabalha apenas o cliente, trabalha-se todo o sistema daquele cliente, com muito respeito e com muita honra àquilo que foi, a tudo o que foi. Bem-vindos a este primeiro episódio, só para vos dar assim um cheirinho daquilo que vai ser, uma questão bem prática das constelações. Gostava de vos trazer aqui uma reflexão. Será que é possível constelar todos os temas? Será que tudo é constelável na nossa vida ou há algumas condicionantes e restrições? Pensem sobre isso.